Vamos lá, pessoal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o princípio da conservação da energia mecânica, tá ok? Então, essa aula já é a parte mais final, né, da física da mecânica newtoniana, tá? E aí a gente vai trabalhar a conservação, mais especificamente a conservação de energia, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então a gente tem que lembrar que aqui existem todo e qualquer processo físico existe, né, o gasto, né, ou o ganho de energia para que ele exista, tá? E essa energia, como aí está colocado no slide, ela pode, né, no geral, ela é transformada, né, de uma forma de energia para outra forma de energia. E aí a gente vai perceber que, na realidade, para todos os processos físicos, todos os fenômenos físicos, todo o fenômeno da natureza, essa quantidade de energia, ela segue uma lei de conservação, ou seja, ela é conservada. A quantidade, ela é conservada, porém, ela pode ser transformada em outras formas de energia, tá bom? Então, a gente tem uma quantidade X envolvida em um fenômeno físico de energia, né, uma quantidade de energia X, e essa quantidade ela não pode ser do início do processo ao final do fenômeno físico, ela não pode ser diferente, ela pode ser de origem diferente, ou seja, transformada ao longo do processo em outras formas de energia, porém a quantidade de energia tem que ser exatamente a mesma, tá bom? Essa é essencialmente a energia, essa é a conservação de energia que a gente fala. Essa energia, pessoal, que segue essa lei de conservação é chamada de energia mecânica, tá? Então, ela é a junção de todas as energias envolvidas no fenômeno físico. Então, a gente vai pensar, por exemplo, em problemas de mecânica, a gente tem a energia cinética relacionada ao movimento dos corpos, a gente tem a energia potencial relacionada à altura, né, dos objetos em relação à superfície da Terra, ou seja, a energia que digamos, transferida através do campo gravitacional, ou seja, a energia que o campo gravitacional exerce sobre algum objeto que tem massa próxima à superfície da Terra. A gente tem a energia potencial elástica, que geralmente é associada a problemas de sistemas massa-mola ou objetos ligados a fios ou molas extensíveis, né, que tem a propriedade de se esticar ou não, tá bom? Então, geralmente, essas três formas de energia somadas me dão o que nós chamamos de energia mecânica. Porém, pessoal, nem todo processo físico, nem todo fenômeno físico terá as três energias ao mesmo tempo, as três formas de energia. Então, geralmente, em problemas de lançamento de corpo, abandono de corpo, a gente tem energia potencial gravitacional e energia cinética, uma sendo convertida a outra, mas as quantidades seguem as mesmas. Então, para muitos problemas, não tem energia potencial elástica. Existe energia potencial elástica, como eu disse, apenas em problemas que têm fios, né? Nesse caso, ou elásticos, ou molas, ou objetos, massas ligadas a objetos que têm a propriedade de se esticar, né? Ou sejam extensíveis, tá bom, pessoal? Então, a energia mecânica ela geralmente é definida como a soma de todas essas energias, tá? Para problemas de mecânica newtoniana, tá bom? Lembrando que qualquer tipo de problema de mecânica newtoniana, ou seja, problema de mecânica, você consegue resolver o problema utilizando o princípio de conservação da energia, porque isso é uma lei básica da natureza, tá? É uma lei básica para qualquer problema, para qualquer fenômeno físico, ou seja ele mecânico ou de outra origem, a energia sempre segue uma lei de conservação. Ela pode ser transformada em outras formas de energia, porém a quantidade se mantém constante, tá bom, pessoal? E aí ele mostra aqui a início, né? Ele mostra alguns problemas do dia a dia relacionados à conservação de energia, ou seja, a transformação em outras formas de energia. Então a gente pode lembrar, ele está colocando um problema do ônibus, né? No qual o objeto ele tem uma velocidade, o objeto que tem massa ele tem uma velocidade, porém quando você freia, se ele tem uma velocidade, essencialmente com ele tem uma velocidade, assim ele tem uma energia cinética. Quando você freia, você dissipa essa parte dessa energia, por exemplo, em forma de calor e ruído, né? Ou seja, o ruído, na realidade, ali você está dissipando a energia cinética, como, por exemplo, quando você freia um carro, né? Em outras formas de energia, por exemplo, a energia em forma de calor, ou então a energia necessária para criar o ruído, ou seja, criar a onda sonora
né, que se propaga no ar e a partir disso outras pessoas conseguem escutar, tá, pessoal? Então você tem inicialmente um objeto com massa, que tem uma energia cinética a princípio. Essa energia cinética, ela, né, inicial que ele tinha, ela pode ser convertida em outra energia, por exemplo, um processo de freagem. Porém, quando você freia, né, vamos supor um carro, você está convertendo essa energia cinética, né, em outra forma de energia, no caso calor, né, através do atrito entre a roda do carro, né, e o solo, tá, pessoal? Então a gente ver aí, né, a aplicação prática da conservação de energia. E aí a gente vai definir alguns sistemas aqui, né, que são conservativos. Então a energia mecânica, né, para sistemas conservativos, aí é que ele mostra um problema aqui que ele diz, ó, você já reparou que é uma montanha-russa, a altura que o carrinho inicia, a primeira descida é maior, né, nesse caso aqui, dentre as rodas, né, e que, portanto, ele não atinge a altura nenhuma, né, nesse caso aqui, em outra ocasião. Pessoal, aqui a questão é simples, né? Você tem aqui, por exemplo, um carrinho inicialmente numa altura qualquer, né? Com relação ao solo, obviamente. Então, ali inicialmente ele tem uma energia potencial gravitacional. É uma massa, né? O conjunto, o carrinho todo, a uma altura qualquer. E parte dessa energia potencial gravitacional ela é convertida em energia cinética a partir do momento que ele começa a descer. Ou seja, o campo gravitacional da Terra puxa o carrinho para o chão e a partir do momento que ele começa a descer, ele começa a ganhar energia cinética e perder energia potencial gravitacional. Outra que a gente poderia pensar aí em termos de energia, parte dessa energia também pode ser perdida, ou seja, dissipada com o atrito entre a roda do carrinho e o trilho da montanha-russa. E é por isso que a gente vê que, na realidade, geralmente, né, ele não atinge as mesmas alturas, porque parte dessa energia está sendo perdida. Né? Então, se você coloca, por exemplo, um carrinho para andar numa altura inicial, né, muito alta e a outra da mesma altura, com certeza ele não vai chegar, porque parte daquela energia que ele ganhou, sendo transformada em energia cinética, ela é perdida, né, através do atrito entre as rodas e o trilho do carrinho de montanha-russa, tá, pessoal? Isso são exemplos de problemas conservativos, tá? De energia mecânica em sistemas conservativos, tá? E aí a gente tem aqui ele mostra aqui, é por isso que o carrinho em uma montanha-russa sem atrito pode voltar a atingir o ponto mais alto infinitas vezes, sem atrito, tá vendo aqui, pessoal? Ou seja, nesse caso do exemplo anterior que eu falei para vocês, né, eu já coloquei ali sistemas dissipativos. Quando você tem um sistema que não é dissipativo, ou seja, um sistema conservativo, né, a gente pode dizer que ele tem algumas características diferentes de sistemas dissipativos. Então, o sistema conservativo, que não há dissipação de energia, né, nesse caso aqui, para a montanha-russa, teria que ser um sistema no qual eu não tenho atrito entre a roda do carrinho de montanha-russa e o trilho. Quando isso acontece, se o carrinho desce de uma altura qualquer, ele pode atingir a outra altura porque a energia que ele tinha, a potencial gravitacional que ele tinha a uma altura inicial, ela vai ser toda convertida em energia cinética e como não há dissipação de energia, ele volta a ganhar a mesma altura, ou seja, ele volta a ganhar, ela é convertida em energia cinética e depois convertida em energia potencial gravitacional de novo. Isso é um exemplo de sistemas conservativos, quando não há perca de energia em forma de calor ou de um ruído, por exemplo, né, de ondas sonoras, né, que são os mais conhecidos, ao longo do fenômeno físico. Tá? Então, são exemplos de sistemas conservativos, ou seja, a energia mecânica, nesse caso aqui, nesse ponto A aqui, ele só tinha energia potencial gravitacional. A partir desse momento aqui, ele perdeu essa energia, ele converte essa energia potencial gravitacional em energia cinética associada ao movimento dele, depois ele volta a ganhar energia potencial gravitacional. Se ele não tem atrito, ele pode atingir o mesmo ponto que ele estava inicialmente infinitas vezes, porque ele não há perca de energia, ele sempre vai estar convertendo a energia potencial em energia cinética e voltando a potencial de novo, ao mesmo tempo, ou seja, você não tem dissipação ao longo do processo. Agora, quando você tem sistemas dissipativos, ou seja, a energia aqui, quando você tem um sistema dissipativo, quer dizer que agora você tem
perca de parte da energia ao longo do fenômeno físico, tá? Então você tem aqui, ó, a energia mecânica associada ao carrinho torna-se cada vez menor. Em consequência disso, o carrinho não terá energia mecânica suficiente para subir a uma rampa à altura igual ao que ele partiu, tá vendo? Então, inicialmente. Um sistema no qual a energia mecânica não se conserva é chamado de energia de sistema dissipativo. Então, o que isso quer dizer? Agora a gente está colocando o atrito entre a roda do carrinho e o trilho. Quando você coloca o atrito entre a roda do carrinho e o trilho, para cada uma das subidas e descidas que o carrinho vai fazer ao longo de todo o percurso, ele perde parte dessa energia em forma de calor. E até mesmo daquele ruído mais agudo que a gente escuta, né, na montanha-russa. Então, você está perdendo parte dessa energia, portanto, o carrinho nunca vai atingir aquele mesmo ponto que ele tinha inicialmente, porque parte da energia da potencial gravitacional foi perdida de outras formas de energia, tá, pessoal? Então, isso caracteriza um sistema dissipativo. Geralmente, em problemas reais, em problemas do dia a dia, a gente trabalha mais com sistemas dissipativos do que conservativos, tá? Mas os sistemas conservativos também são importantes, porque eles definem leis de conservação para que a gente possa estudar não só sistemas newtonianos, mas outros tipos de sistema também, com leis de conservação definidas, né, para a energia mecânica. Tá bom? Então, para um sistema dissipativo, a energia mecânica não é constante, obviamente, tá? A quantidade de energia mecânica dissipada corresponde ao trabalho das forças de resistência sobre o sistema. Sendo assim, o trabalho aqui é igual à variação da energia mecânica, tá, pessoal? Então, aqui, pessoal, para um sistema dissipativo, a energia mecânica aqui ela não é constante do início até o final. Então, a energia mecânica inicial ela é diferente da energia mecânica final. Bom? Ou seja, ele partiu com a energia, sei lá, no carrinho de montanha-russa, energia potencial gravitacional. Ela foi convertida, parte dela, em energia cinética, porém, parte dela foi dissipada, foi perdida em forma de calor pelo atrito ali, como a gente já explicou anteriormente. Então, a energia mecânica inicial é diferente da energia mecânica final, tá? E como é que a gente define o trabalho, né? Para um sistema dissipativo, o trabalho é a variação da energia mecânica, tá, pessoal? Então, o trabalho, que é o tal aqui, o T definido, como a variação da energia mecânica. A partir disso, a gente pode encontrar, para problemas práticos, né, algumas características, por exemplo, a velocidade, né, a massa do objeto, né? A gente pode encontrar a altura que ele estava inicialmente para problemas de mecânica newtoniana. Então, ele mostra que mostra que é uma sequência de uma pessoa analisando o bang jump, né? Esses aqui são problemas envolvendo a energia mecânica, porém, energia mecânica, que nesse caso aqui, para um problema do bang jump, ele tem apenas, né, dois tipos de os três tipos de energia. Energia potencial inicialmente, parte dela foi convertida em energia cinética quando ele se soltou, depois parte dessa energia cinética foi convertida em energia potencial elástica para poder esticar o elástico, né? E assim depois ela, com o vai e vem do elástico, ele vai perdendo, né, parte dessa energia, né, sendo dissipada, e aí ele até aquele momento que ele para, tá, pessoal? Então você tem aqui, ó, na foto a sequência, o sistema constituído pela pessoa mais a corda elástica possui três tipos de energia: energia cinética, que ele possui a velocidade durante a queda, ele adquire energia cinética. Energia potencial gravitacional ele tem antes dele se jogar lá de cima, ou seja, ele vai ter uma energia potencial gravitacional associada à altura dele com relação ao solo, né? Considerando o nível de referência, no caso o solo, por isso que ele cai, né? Porque o campo gravitacional puxa ele para baixo. E a energia potencial elástica, que a corda está, nesse caso aqui, alongada, ou seja, quando ele chega ao final, toda a energia cinética dele é convertida em energia potencial elástica e assim a corda é alongada, tá, pessoal? Então a soma das três tipos de energia é denominada energia cinética, ou desculpa, energia mecânica. Aqui, pessoal, ele colocou só energia potencial, tá? Mas aqui teria que ter a energia mecânica, a energia cinética, mais energia potencial, e aqui ele colocou que a energia potencial inclui a energia gravitacional e a energia potencial elástica. Você poderia colocar aqui como sendo energia potencial elástica também, não tem problema. Lembrando que a energia potencial gravitacional é o m vezes g vezes h. Energia potencial, a energia potencial elástica é o k vezes x ao quadrado dividido por 2, tá? E a energia
cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, tá bom? Então, tudo isso aí, todas essas formas de energia são definidas em termos da massa, da velocidade e da constante elástica, tá bom? E da deformação também, que está relacionada ao que está colocada na equação para energia potencial elástica, tá bom, pessoal? Então, para esse problema, eu tenho energia mecânica, que é a energia potencial, por conta dele ter uma altura qualquer em relação ao solo, é energia cinética, porque quando ele se joga lá de cima ele ganha velocidade, e energia potencial elástica, porque essa energia cinética ela se converte em energia potencial elástica, esticando o elástico band jump e assim fazendo com que ele faça um movimento contrário, tá? Tudo bem, então o princípio da conservação de energia é definido dessa forma, tá, pessoal? Aqui eu tenho algumas coisas que vocês poderiam dar uma olhada, tá? E aqui a gente tem a conservação de energia para sistemas dissipativos, tá, pessoal? Então aqui ele vai mostrar um exemplo aqui, ó. Um corpo em queda livre no vácuo, né, está sujeito à ação da força-peso, que é uma força conservativa. Desse modo, podemos calcular o trabalho da força-peso, né, nesse trecho A e B da trajetória em função da variação da energia cinética e da variação da energia potencial do corpo. Tá? Então, a gente vai só ver esse problema aqui, é um problema, nesse caso aqui, de sistemas conservativos, e vocês vão entender agora o porquê, né? E aí ele tem aqui um exemplo de um abandono de corpo em queda livre. Então, ele tem um objeto lá em cima, com massa qualquer, ele solta, o objeto cai, tá? Esse objeto, ele tinha inicialmente uma energia potencial gravitacional associada à altura dele com relação ao solo. Por que que é uma energia do tipo conservativo? Porque, essencialmente, quando você solta um objeto lá de cima, a energia potencial gravitacional não é perdida em nenhuma forma de energia, porque a gente despreza a resistência do ar inicialmente. A resistência do ar ela não é tão significativa para problemas como esse. Então, a gente desprezando a resistência do ar, você tem toda a energia potencial elástica convertida em energia cinética, tratando-se assim de um sistema conservativo, tá? Ou seja, seguindo uma lei de conservação para a energia mecânica, tá? Ou seja, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final para esse problema, tá? E aí, para a gente calcular o trabalho, a gente tem um trabalho igual à energia, nesse caso aqui, a variação da energia cinética para o sistema conservativo, ou, nesse caso aqui, a gente pode calcular como ele quer da altura para cá, daqui dessa altura, da altura A até uma altura B, ó, a gente pode calcular como a variação da energia potencial aqui entre esses dois pontos, tá? E aí ele diz aqui, ó, como os resultados são iguais, nós temos que a variação da energia cinética é igual à variação da energia potencial. O que que isso quer dizer? Quer dizer que toda a energia potencial gravitacional desse ponto A foi convertida em energia cinética ao longo desse trajeto, tá? Até o ponto B. Ou seja, a variação da energia cinética do ponto B até o ponto A, né? Ponto B até o ponto A, ela é igual à variação da energia potencial, tá, pessoal? Certo? Bem, pessoal, aqui tem mais alguns experimentos, alguns exemplos que vocês podem dar uma olhada com mais calma, tá? Isso eu vou deixar para vocês. Tem um vídeo aí que fala sobre trabalho e energia mecânica, tá? Nesse caso aí, como eu já falei para vocês, a gente define a energia mecânica como sendo todas as energias, a soma de todas as energias envolvidas no sistema, né? Para sistemas conservativos, a gente pode dizer que a variação da energia mecânica essencialmente é igual a zero, quando você tem sistemas conservativos, e isso leva a concluir que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, ou seja, a gente não tem dissipação de energia nesse tipo de sistemas conservativos, e para sistemas não conservativos, nesse caso sistemas dissipativos, a gente tem que você pode calcular o trabalho, né? Do trabalho, nesse caso, é igual à variação da energia mecânica, ou seja, você pode calcular o trabalho no sistema dissipativo qualquer como sendo a variação da energia mecânica, tá, pessoal? Aqui tem algumas atividades para que vocês deem uma olhada, todas elas envolvem, né, tanto sistemas conservativos quanto dissipativos, que são as referências bibliográficas, tá? Né? E dizer para vocês estarem estudando, né, durante esses dias, né, que a gente tem colocado aí para vocês estarem fazendo as atividades, façam as atividades e me entreguem
né, me envie pelo WhatsApp dentro do prazo que a gente está estipulando para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.